Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos abordar alguns exercícios referentes a circuitos sequenciais, que são aqueles circuitos que dependem de um sinal de relógio, um sinal de clock. E como primeira questão, a gente tem aqui para projetar um contador Gray síncrono de 3 bits, usando o flip-flop JK. Então, para lembrar aí o código Gray, você tem aqui o código Gray, ele altera apenas um bit, quando passa de uma palavra para outra. Então esse aqui é aquele código Gray já visto no primeiro semestre, de 3 bits. E aqui o decimal referente a cada palavra dessa aqui binária, E como é que funciona o contador Gray, Aqui você tem um diagrama de estados do contador Gray, onde a cada pulso de clock ele vai migrar de uma palavra para outra, Então, a partir da palavra 0 aqui, o primeiro pulso de clock ele vai para o estado 1, depois vai para o estado 3, 2 e assim sucessivamente até fechar com o último estado, Para lembrar também a tabela de símbolos do flip-flop JK, que é obtida lá da tabela de citação, do próprio flip-flop. Então, quem não lembra, é bom dar uma revisada nas notas de aulas para lembrar sobre como obter essa tabela de símbolo. Vimos também que quando é feita essa tabela de símbolo para preenchimento no mapa K, toda vez que você for fazer o mapa do J, a obrigatoriedade é sempre pegar um gordo, e nunca pegar 0 no mapa do J. No mapa do K, a obrigatoriedade é para o 0 gordo e nunca pegar o 1, que é igual a 0, lá no mapa quando você for construir. Então sempre tenha em mente isso. Você pode pegar um gordo, pode pegar os demais menos o 0 no mapa do J. E no mapa do K tem que pegar o 0 gordo, pode pegar os demais menos o 1, que tiver lá no mapa. Beleza? Então, para a gente continuar aqui, a gente precisa fazer a tabela de transição de estados, Existem duas formas de você fazer aí o preenchimento, a obtenção do mapa K, através da tabela de transição de estados. A primeira forma é você preencher a sua tabela de transição de estados com a sequência binária padrão aqui. E como é que funciona para você preencher o estado futuro, Como é um contador Gray, você vai ter que associar o estado atual e verificar o estado futuro com base no diagrama de estado, Então, se ele está no estado 0, o próximo estado futuro vai ser o seu estado 1. Então, você pode preencher aqui o estado 1. O próximo estado, o estado 1, o estado futuro vai ser o 3. Então, se você está no atual 1, o seu próximo estado futuro vai ser o 3. Então, você vai preencher com 3 aqui. E assim sucessivamente. Se você está no estado 2, estou no estado 2, eu vou para o estado 6. Então, você vai preencher com 6 aqui. Se eu estou no estado 3, eu vou para o estado 2. Se eu estou no estado 4, eu vou para o estado 0. Se eu estou no estado 5, eu vou para o estado 4. Se eu estou no estado 6, eu vou para o estado 7. E se eu estou no estado 7, eu vou para o estado 5. Por que você faz um preenchimento dessa forma aqui no estado atual? Porque dessa forma aqui você vai poder preencher no mapa K na sequência padrão que a gente vem adotando já. Ou seja, na hora de você fazer o preenchimento dos símbolos lá no mapa K, você pode seguir a sequência que você sempre seguiu para fazer a síntese do circuito. A segunda forma é você usando o estado atual como se fosse o estado Gray. Então, você vai associar o estado atual ao estado futuro, baseado no diagrama. Então, o seu estado atual é 0, ele vai para o estado 1. Então, você vai preencher o estado 1 aqui. O estado atual é 1, ele vai para o estado 3. Então, você vai botar o estado 3 aqui. Se o estado atual é o estado 3, ele vai para o estado 2. E assim você vai preenchendo de acordo com o diagrama de estados, que é o diagrama do código Gray.
Está no estado 7, vai para o estado 5. Se está no estado 5, vai para o estado 4. E se está no estado 4, vai para o estado 0. Aí qual é a diferença aqui? A diferença é que você tem, o estado atual aqui está em gray. Então quando você for preencher no mapa K, você tem que preencher de acordo com os mintermos, né? Você não vai poder preencher naquela sequência binária padrão, né? Entretanto, você vai obter o mesmo mapa. Aí vamos fazer como teste aqui, ó. Vamos obter o mapa de J0, K0. Tanto usando a sequência binária, quanto usando a sequência gray ali como estado atual, né? Então vamos diagramar aqui. Então, se você for analisar cada estado aqui, né? Usando a simbologia, estava em 0. Foi para 1, você vai obter um gordo, né? Então, como é que vai ser aqui o processo? Você vai poder preencher o mapa de acordo com a sequência binária padrão, já que você colocou aqui o estado atual como uma sequência binária. Então, vamos lá. Se aqui, nesse estado, o Q0 era 1 e foi para 1, você vai preencher com 1, né? Símbolo 1. E assim você vai preenchendo o seu mapa na ordem binária padrão, né? Um gordo e por último 1. E como seria a obtenção usando a segunda forma, né? A diferença está no preenchimento, né? Você vai obter o mesmo mapa, mas a sequência de preenchimento vai ser distinta, né? Então, ó, como é que vai ser aqui? Se você reparar, esse estado aqui é o mintermo 0, né? Mintermo 0, aqui você vai ter um gordo. Aqui é o mintermo 1, 1 para 1, símbolo 1. Agora aqui é o mintermo 3. De 1 foi para 0 gordo. O mintermo 3 ele está aqui, então 0 gordo. Você vai preencher aqui. Esse mintermo aqui é o mintermo 2. Então 0 para 0, símbolo 0. Né? Esse mintermo aqui é o mintermo 6. De 0 foi para 1. Esse mintermo 0 foi para 1, um gordo. O mintermo 6. O mintermo 6 é esse, né? Então de 0 para 1, um gordo. Deixa eu alterar aqui. Esse mintermo aqui é o mintermo 7. De 1 foi para 1, então símbolo 1. Esse mintermo é o mintermo 5 e esse mintermo é o mintermo 4. Então o 5 foi de 1 para 0, 0 gordo. E o mintermo 4 de 0 foi para 0, símbolo 0. Se reparar, você tem o mesmo mapa, né? Mesmo mapa aqui, ó. Esse mapa é igual a esse mapa aqui da direita. Mapa da esquerda e mapa da direita. Só obteve aí das duas formas de preencher o estado atual, né? Você pode, se você fizer com a sequência binária padrão, o estado atual tem que atentar para o estado futuro baseado no diagrama de estados, né? Se você vai fazer o estado atual seguindo o diagrama de estados, o estado futuro vai ser obtido de maneira normal, porque o estado atual já pertence ao diagrama e o estado futuro segue a sequência, né? Enquanto nesse aqui não é dessa forma. Você botou uma sequência binária na entrada e você tem que verificar o estado futuro com base no estado atual que você está aqui. Então, como é que você obtém as equações agora? Vai fazer a escolha dos mintermos, né? Então, para o mapa do J, nós vimos que no mapa do J você seleciona sempre um gordo, obrigatoriamente, né? Então aqui você teria esse grupamento e esse grupamento aqui. Então o seu J0 seria Q1 barra Q2 barra ou Q2 Q1. Isso aqui vai te dar Q1 ou exclusivo Q2 barrado. E quem vai ser o K0, né?
O K0 você obrigatoriamente tem que pegar o zero gordo. E os grupamentos óbvios do zero gordo são esses dois aqui. Então o seu K0 vai ser igual a Q1, Q2 barra ou Q2, Q1 barra. Que isso aqui vai te dar. Isso aqui vai te dar Q1 ou exclusivo Q2. Essas mesmas equações aqui você vai obter da mesma forma aqui, porque é o mesmo mapa, né? Selecionar da mesma forma. Então aqui vai obter a mesma equação desse mapa. Dando prosseguimento, vamos pegar o mapa de J1, K1, né? Então, ó, deixa eu transportar esse mapa um pouco aqui para baixo, né? Um pouco para cima. Dá mais espaço aqui. Vamos pegar o mapa agora de J1, K1. Q2, Q1, Q0. Vou fazer o preenchimento seguindo a sequência binária para facilitar para a gente, né? Então, nosso mapa de J1, K1, se você for analisar a transição, né, de estado, você vai analisar a partir desse estado, vai analisar cada um, né, esse, e na sequência até o final. Então você vai obter o seguinte mapa, né? Zero, zero, zero gordo. Então, para selecionar o J, o agrupamento do J1 vai ser quem? Obrigatoriamente tem que pegar um gordo, então vai ser esse aqui, é o melhor agrupamento que eu posso pegar, né? Não tenho como pegar esses 4 por conta desse zero aqui para o J. Não tenho como pegar esses 4 por conta desse zero. Então, para o meu J1 vai ser Q0, Q2 barra. E para o meu K, eu só posso pegar esse grupamento aqui. Eu não posso pegar esses 4, porque tem esse 1 aqui, nem esses 4 aqui, porque tem esse 1 aqui. Então, o seu K1 vai ser igual a Q2, Q0. E por fim você tem o mapa do J2K2, né? J2K2 Q2, Q1, Q0. Fazendo o preenchimento, seguindo também essa sequência, né, binária aqui. Vamos fazer o preenchimento seguindo essa sequência. Você vai analisar a partir desse, né? Aí você vai obter o seguinte mapa. 0, 0, 1 gordo, 0, 0 gordo, 1, 1 e 1. Para o J, você vai ter esse grupamento é o melhor que tem, porque não dá para pegar os 4 por conta do zero, nem dá para pegar esses 4 aqui de cima por conta do zero do canto esquerdo, né? Então, só dá para pegar isso. O seu J2 vai ser Q1, Q0 barra. Já o seu K, você tem que pegar o zero, obrigatoriamente, né? Não tem como pegar esse agrupamento aqui. Mas você pode pegar são os cantos, né? Então, esse grupamento, né? K2 vai ser Q1 barra, Q0 barra. E com isso você pode montar o seu circuito, né? Então, vou usar 3 flip-flops, já que são 3 bits, na verdade. Então, vamos usar 3 aqui. Lembrando que é um contador Gray síncrono, né? Então, todos têm
uma fonte de clock sincronizada, né? Aqui não vai importar se é borda de subida ou borda de descida. Então, tanto faz para esse caso aqui. J0, K0, Q0, Q0 barra. Então, K1 e o J2, K2, vou ruim aqui. Então, a primeira equação, você tem que, para o J0, Q1 ou exclusivo Q2 barrado. Então, para o J0, colocar aqui uma porta ou exclusivo. Barrada, né? Então, tem que colocar um inversor aqui na saída. Aliás, vamos colocar um inversor aqui. Então é Q1, Q2. Então você vai puxar uma entrada é Q1 e a outra entrada é Q2. Ficou ruim aqui. Fazer aqui. Q2. Q1, Q2, não é isso? Q1, Q2 barrado. E a outra é Q1, Q2 exclusivo. Então, o seu K é só você pegar uma derivação daqui. Que é Q1, Q2 ou exclusivo. E aqui é o exclusivo barrado. O próximo é J1, né? Q0, Q2 barra. Então, o J1 é uma AND, que é Q0. Aqui você tem a sua saída, Q0. Você pode pegar uma derivação aqui, Q0. E o outro é Q2 barra. Então você pode pegar Q2 aqui. Aí você vai ter o seu J1. E o seu K1 vai ser Q2, Q0. Então K1 é Q2, Q0. Então vem para cá. Eu vou pegar uma derivação daqui. E por fim, o seu J2, K2, que é Q1, Q0 barra. J2 é Q1, Q0 barra. E K2 é Q1 barra, Q0 barra. Vamos colocar ele aqui. Q1 barra. Q0 barra. Pronto. Esse é o seu circuito aí. Seu contador Gray, né? As saídas vão ser Q0, Q1, né? E o seu Q2. E com isso você tem o seu contador, né? Repare que esse contador ele é obtido tanto usando esta tabela quanto esta. Você vai obter as mesmas equações, desde que você fique atento na hora de preencher o mapa K, pois aqui não está naquela sequência binária que fazemos, né? Então, quando eu for mapear a transição de estados para o meu mapa K, eu tenho que prestar atenção no min termo que está associado para poder fazer o preenchimento correto aqui, né? Se você fizer dessa forma, você pode fazer o preenchimento
normal que você sempre fez em Mapacá. Agora, se for fazer dessa forma, fica atento. Beleza? Bom, dando sequência aí as questões, né? Vamos para a questão 2 agora, que é para projetar um circuito contador síncrono que execute a sequência a seguir, e você tem que usar um flip-flop do tipo D. Você reparar que essa sequência é uma sequência de números pares, né? Que ela está indo até o número 10, no caso. Então, primeiro de tudo, você vai fazer a tabela de transição de estados, né? O estado atual e o estado futuro, né? Repare que na tabela de transição de estados, você não vai ter presente os seus estados ímpares, no caso aí, né? Os estados ímpares, eles vão ser irrelevantes, só vai aparecer os estados pares. Então, quando você faz a tabela de transição do atual para o futuro, você só vai envolver os estados pares, que vão, de fato, aparecer no mapa K, e os estados ímpares vão ser né? Vão ser irrelevantes para você. Então, se você separar aqui do estado 0, vai para o estado 2, do estado 2 vai para o estado 4, e assim sucessivamente, desenhando esse diagrama aqui na tabela de transição de estados. Lembrando também a tabela de símbolos do flip-flop D, né? Foi visto em sala que na tabela de símbolos você só seleciona no seu mapa sempre que houver um e um gordo, né? Esses dois aqui é obrigatório você selecionar. O 0 e o 0 gordo você não vai poder selecionar, como no flip-flop JK, que a gente viu que dependendo você tem como selecionar, né? Só que no caso do flip-flop D não, você não pode, só pode selecionar um e um gordo, obrigatoriamente. Então, se a gente fizer a análise da transição aqui de estado, né? Você pegar os estados aqui, nesse caso aqui, para o min-termo 0 você vai ter 0, né? E como é que fica para os min-termos ímpares, né? Para os min-termos ímpares, como havia dito, vão ser estados relevantes, né? Então, os respectivos locais no mapa referentes aos min-termos ímpares vão ser irrelevantes. Assim como os estados que não estão presentes aí no diagrama, né? Então, esses estados aqui que estão aqui, eles vão ser irrelevantes para você. Então, se você começar a preencher aqui de acordo com o D0, você vai obter um mapa desse tipo aqui, né? Você analisando aí cada transição, é um mapa que não tem como você selecionar nada nele. Você não aproveita nada nesse mapa. Então, se você não aproveita nada no mapa, o seu D0 vai ser igual a 0, que é o equivalente a você aterrar a entrada do seu flip-flop, né? Primeiro flip-flop aí no caso, flip-flop D0. Dando prosseguimento aos demais, né? Vamos duplicar aqui para facilitar para a gente. Então aqui, vamos pagar as casas referentes, né? Aqui vai ser o mapa do nosso D1. Então você vai observar aqui a transição de estado referente ao seu Q1, né? Então vai começar a analisar a partir desse, aqui no caso começou com um gordo. E se você for analisar o restante, você vai obter esse mapa aqui, né? Então, como no mapa do D você obrigatoriamente tem que selecionar um gordo e um, né? O melhor agrupamento que você pode selecionar vai ser esse aqui, né? O que vai lhe dar uma equação para o D1, né? Igual a Q1 barra. No caso, vamos analisar agora o D2, né? Então vamos aproveitar o desenho lá do outro e vamos limpar aqui nas capas. Opa, foi demais aqui. Aqui vai ser o seu D2. Então você vai analisar cada transição de estado aqui com relação ao Q2, né? Se você for analisar cada transição aí, você vai obter esse mapa aqui, né?
E como com o flip-flop D você tem que obrigatoriamente selecionar um e um gordo, né? O melhor grupamento que você pode ter aqui vai ser esse aqui e esses 4 aqui. Então, a equação para o seu D2, ela vai se resumir a 2 termos, né? D2 vai ser igual esse grupamento aqui, vai ser quem? Q1, Q2 barra Q3 barra, ou esse grupamento superior aqui, Q2, Q1 barra. E por fim, você vai ter a análise do D3, né? Vamos analisar o D3 aí. Copiar novamente aqui. Vamos apagar referente aos termos, né? Facilitar para a gente. E vamos lá preencher de acordo, né? Então, se você for fazer a análise do Q3 para cada um, né? Você vai obter esse mapa. Mais uma vez lembrando, como é um flip-flop D, você tem que selecionar um e um gordo, né? Então os melhores grupamentos que você vai obter aqui, os grupamentos possíveis, né? Vão ser esses dois. Que vai lhe dar uma equação aí de D3 e Q2, Q1 ou Q3, Q1 barra. Então, com base nessas equações aí, você consegue desenvolver o seu contador, no caso aí síncrono, par, né? Só que como ele está usando 4 bits, se ele fosse par de fato, ele iria até 14, né? Seria 10, 12, 14. Mas nesse caso aí ele é par, só que ele vai até o estado 10. Então se caísse, como exercício para você fazer um contador síncrono que executasse uma sequência par, por exemplo, de 4 bits, aí você faria ele até 14, né? Isso aí no caso foi só até 10. Beleza? Na sequência você tem uma questão de diagrama de tempo, né? Onde você tem que analisar o dispositivo e o diagrama de tempo que é aplicado nele. Então ele quer que esboce a saída Q para esse flip-flop, né? Primeiro de tudo você tem que analisar tipo de clock, né? Esse clock com essa bola, a gente viu que ele é de borda de descida. Então se você for analisar esse flip-flop, você vai sempre analisar com relação às entradas síncronas, com relação à borda de descida. Repare também que ele tem entradas assíncronas, ou seja, que são aquelas entradas que elas funcionam independente do clock, elas têm prioridade, né? E lembrando que elas são do tipo ativas por nível lógico baixo, active low, né? Então, quando coloca 0 nela é que é acionado. Nessa entrada preset, se você colocar 0 no preset e mantém 1 no clear, a saída vai ser setada. Se você coloca 1 no preset e 0 no clear, você vai ter uma saída limpa. Você nunca pode colocar 0 e 0, né? Não pode ativar as duas simultaneamente. E enquanto elas estiverem em 1, que é o estado de repouso, o seu flip-flop vai trabalhar novamente como um flip-flop síncrono, né? Então, sempre que você for analisar um diagrama de tempo, tem que prestar atenção se tem essas transições para 0 nas entradas assíncronas, que elas terão prioridade, né? Com relação às bordas, você vai sempre analisar a borda de descida, né? Então, você analisa esses estados aqui, né? Então, para começar, ó, você repare sempre se as entradas preset e clear estão ativas logo no início, né? Ativa, no caso, com o 0 lógico aplicado, né? Nesse caso aqui, o seu clear ele está para baixo, então a sua saída obrigatoriamente vai estar em 0, como ele é uma entrada assíncrona e ele limpa a saída, então você vai analisar com relação a ele, né?
Então se a gente puxar para cá, a nossa saída ela vai estar 0 até você ter ou uma transição para 1 no clear para colocar em repouso, porque se ele se manter por 0, a saída vai ter que se manter por 0, já que ela é assíncrona e ela tem prioridade. Mas no caso aqui ela voltou para 1, então manteve o preset e o clear no estado de repouso. Então a partir desse instante aqui, o seu flip-flop vai funcionar como o JK padrão, né? Então a gente vai analisar essa transição aqui. Ó. Nessa transição você tem o J igual a 1 e o K igual a 0. Se o J é igual a 1, você tem uma situação de 7, né? Então, se a gente trouxesse para cá a referência, né? O seu flip-flop, ele vai ter uma transição para cá igual a 1, né? Ele vai permanecer em 1 até que haja ou algum acionamento por preset e o clear, ou até a próxima borda que ele vai ser analisado, né? Como não tem nenhum acionamento aqui até a próxima borda, então ele vai ficar em 1 aqui até ser analisado pelo próximo transição de clock, né? Nesse caso aqui o J está igual a 0 e o K está igual a 1. Então é uma situação de reset síncrono, né? Então ele vai permanecer em 0 até que ou o preset ou o clear seja ativado, né? Você reparar antes dessa borda aqui, o seu clear foi ativo, né? Então se ele está ativado e o clear limpa a saída, obrigatoriamente a saída tem que ir para 0. Como a saída já está em 0, e independente do clock, quando o clear está ativo, você tem que levar em consideração a entrada assíncrona, né? Se tivesse o preset ativo, por exemplo, essa saída iria para 1, né? Como é o clear, e ele está em 0, e a saída está em 0, então ela tende a permanecer em 0. Ela vai permanecer em 0 até ou que o preset seja ativo ou que ocorra uma transição, né? No caso aqui, o seu clear voltou para 1, o estado de repouso, só que logo em sequência houve uma ativação aqui por parte, desculpa aí, houve uma ativação por parte do preset, né? Então seu preset aqui ativou a saída. Repare que ele se manteve baixo durante todo esse período enquanto ocorria transições de clock. Mais uma vez, se o preset está ativo, ou seja, em nível lógico baixo, que é o estado ativo dele, você não vai levar em conta a transição do clock, porque essas entradas são assíncronas e elas têm prioridade. Então aqui, independente se teve transição e se mandou zerar através de entrada síncrona, vai ter que sempre levar em conta a entrada assíncrona, porque ela está ativa. Então ele vai permanecer em 1 até o próximo transição de clock, ou transição do preset do clear. Como nesse instante aqui o preset voltou para 1, então vai se manter em repouso e você vai analisar apenas na transição lá do clock, né? Então vai se manter em 1. Nesse instante o J e o K estão igual a 1, então ocorre a inversão. O preset e o clear vão permanecer em repouso, então você vai analisar o flip-flop normalmente. No próximo clock estão igual a 1, então comuta novamente. Então essa é a sua saída para esse flip-flop aqui, né? Lembre-se sempre dessa parte de entrada assíncrona e entrada síncrona. Sempre que as entradas assíncronas estiverem ativas, elas têm prioridade, né? Você esquece o clock e vai analisar com relação às entradas assíncronas. Quando elas estão em repouso, que é o caso 1-1, aí você pode analisar normalmente o seu flip-flop de maneira síncrona, né? Beleza? E por fim você tem aí a questão 4, que é para você obter um diagrama de estados da saída do circuito a seguir. E ele pede para você considerar que inicialmente foi dado um clear no seu flip-flop. Então o que ele está dizendo aqui é que o seu flip-flop, o estado inicial dele é 0, né? Está tudo 0 na saída. Então se você reparar esse circuito aqui, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Você tem que definir quais são as equações das entradas dos seus flip-flops aqui, né? Então, o J0, se você reparar, nesse caso aí vai ser igual a 1, e o seu K0 vai ser igual a Q1, Q2. Quem vai ser
o J1. O J1 vai ser 1 e o K1 vai ser 1 também. E quem vai ser o J2, K2? Vai ser Q1, Q1. Então, como é que você vai fazer essa análise, né? Sempre você vai verificar estado atual e estado futuro. Então, no seu estado atual, estado atual vai ser 0, 0, 0. Lembrando sempre aqui Q2, Q1, Q0. Então, no primeiro pulso de clock que for dado, ele vai verificar, primeiro pulso de clock que for dado, ele vai verificar as entradas e vai comutar ou não a saída com base nas entradas, né? Então, se ele está no estado inicial 0, 0, 0, você vai analisar, né? Ele está no estado 0, inicialmente. E inicialmente, como é que estão as minhas entradas? J0 vai ser igual a 1 e o K0 está igual a quanto? Q1, Q2. Q1, Q2 é 0, então K0 vai estar 0. O estado 0 atual é igual a 0. Então, qual vai ser o estado futuro? Repare que o J0 igual a 1 e o K0 igual a 0. Isso é uma situação de 7. Então, se inicialmente está em 0, o estado futuro vai ser igual a 1. O J1 vai ser igual a 1 e o seu K1 igual a 1. Se o estado atual do Q1, estado atual, né? Q1 atual é 0, J1 igual a K1, ele vai comutar quando der o próximo pulso de clock, né? Então, quando pulsar o clock, o estado 1 futuro vai ser igual a 1, ele vai comutar, não é verdade? O J2 é igual a Q1. Quem é Q1, né? O Q1 atual. Lembre-se que você está analisando aqui o atual. É 0. Então aqui vai ser 0. E o seu K2 vai ser igual a 0. Se o seu estado atual é 0, quando der o primeiro pulso de clock, o estado futuro vai ser 0 também. Então se você pegar aqui Q2 ou Q0, Q1, Q2, isso aqui vai lhe dar o estado 3, né? Então, estado 3 aqui. Aí você vai fazer a mesma análise. J0 igual a 1. E quem vai ser o K0? Ora, se ele é 3, se é 0, 1, 1, Q2, Q1, Q0, o K0 é Q1, Q2. Q1, Q2, então vai ser 0, né? Se o estado atual do 0 é igual a 1, então na situação J igual a 0 e J0 igual a 1 e K0 igual a 0, vai permanecer em 1, né? Uma situação de 7. J1 igual a 1, K1 igual a 1. Essa situação aqui ele vai sempre comutar, né? Então, se o estado 1 atual é igual a 1, o estado 1 futuro vai ser igual a 0. Ele comuta, né? J1, K1 vai ter comutação, né? Se o J2 é igual a Q1, que é o estado de Q1 agora é 1. E que é o estado de Q0, o estado de K0 é 1 também, já que ele é igual a Q1. Então, se o estado 2 atual é igual a 0, quem é o estado futuro vai ser igual a 1, comuta, né? Só uma correção aqui é esse K2, né? Então, que estado é esse aqui? Se você for reparar, esse estado aqui é o estado 5, né? Que é justamente 1, 0, 1. Então, você continua, né? O estado 5, 1, 0, 1. Isso representa 5. Aí você vai analisar novamente. J0 vai ser igual a 1, não é verdade? E o seu K0, que é igual a Q2, Q1, Q0. Seu, Q1, Q2, Q1, Q2, então aqui vai ser 0. Então o que é que você vai obter aqui?
se o estado atual do 0, que 0 atual é igual a 1, o seu estado futuro vai ser igual a 1 também, né? J é igual a 1, K é igual a 0. Situação de set, se já estava setado, continua setado. J1 igual a 1 e o seu K1 igual a 1 é uma situação de comutação, né? Então, se inicialmente ele estava em 0, o estado atual, o seu estado futuro vai ser igual a 1. E o J2 ele é igual a Q1, né? Então, Q1 é igual a 0 e o seu K2 vai ser igual a 0 também. Então, se o estado atual é igual a 1, 0, 0, a situação de repouso vai permanecer o mesmo estado, né? Se você reparar aqui, isso aqui vai ser 1, 1, 1, que é o estado 7. Então, aqui você vai ter estado 7. Q2, Q1, Q0. J0 é quem? J0 igual a 1, de acordo lá com a equação, né? E o K0 é Q1, Q2. Então, aqui o K0, como ele é Q1 entre Q2, então aqui vai ser 1, né? Então, se o seu estado atual é igual a 1, o seu estado futuro vai ser igual a 0, comutação aqui, né? O J1 é igual a 1 e o K1 é igual a 1, então vai comutar, né? Se o seu estado 1, aqui voltando, corrigindo, é 0, né? Já que você está analisando J0, K0, confusão aí. Aqui é J1, K1 igual a 1, então o estado atual, se ele é 1, o estado futuro vai ser igual a 0. E no J2, que é igual a Q1, quem é Q1? 1. E o seu K2, que também é igual a Q1, 1. Então, se o seu estado atual é igual a 1, o seu estado futuro vai ser igual a 0. Repare que aqui, 0, 0, 0 é o estado 0. Então, voltamos lá para o nosso estado, né? Então, a máquina de estado, ou a sequência de estados desse circuito aqui, ele vai de 0 para 3, depois ele vai para 5, 7 e volta para 0. 0, 3, 5, 7 e depois ele vai voltar para o 0. Então esse circuito gera esse tipo de saída, né? Então sempre que você for analisar um circuito desse tipo, você vai ter que ver as equações das entradas e para cada pulso de clock você vai ter que verificar as entradas e verificar a saída, que é o estado futuro, né? Lembrando que daqui para cá o que você está fazendo é, a cada pulso de clock, eu vou analisar minhas entradas e vou verificar o estado atual e para qual estado ele vai. Então, esse vai ser o estado futuro. Então, o estado atual que eu estou, qual vai ser o próximo estado futuro? O estado atual que eu estou, qual vai ser o próximo estado futuro? Sempre você vai analisar nesse tipo, né? A cada pulso de clock, verificar as entradas e checar o estado futuro que vai ser gerado, né? Tranquilo? Então, outros exercícios você pode fazer também do livro, tanto do Idoeta quanto do TOT. Você vai verificar que tem alguns exercícios desse de circuito também, então aconselho todos a fazerem esse tipo. E é isso. Espero que tenham entendido aí como é que é o processo para esses diversos tipos de questão aí. Vimos 4 tipos de questão distinta, né? Um projeto de contador síncrono, um projeto de contador que é uma sequência de números pares, um diagrama de tempo e uma análise de circuito. Então tá uma abordagem muito boa aí com relação a circuitos sequenciais, ok? Valeu aí, pessoal. Qualquer dúvida, podem tirar via plataforma Canvas ou até no próprio vídeo aí nos comentários, ok? Até mais aí.